Bordão de junco, nosso assunto. E aí os irmãos fazem uma cara assim estranha e eu sabia que este rosto seria feito mesmo. Bordão de junco é o título da nossa conversa de hoje. À medida em que estivermos expondo a palavra de Deus, os irmãos vão entender do que se trata. Quando nós expomos a palavra de Deus, a última parte dela é a aplicação. Então, estejamos preparados para nos colocar dentro do assunto e cada um de nós individualmente analisar a própria vida para saber se tem usado algum bordão de junco. Ezequiel 29, verso 6. E o nosso título vem deste verso. Ezequiel 29, verso 6. O profeta Ezequiel, ele foi profeta no exílio. Quando Judá foi para o exílio, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e ele fez isso mais de uma vez, foram 3 vezes. E nessas 3 remessas levou judeus para a Babilônia. Ezequiel, profeta de Deus, exerceu o seu ministério na Babilônia. Deus falou através de Ezequiel para o povo de Israel, Israel aqui especificamente Judá, as 2 tribos do sul, do exílio. Eles que pensavam em Jerusalém, pensavam no templo, mas Jerusalém estava destruída. O templo estava destruído. E Deus permitiu isto, e na palavra de Deus no Antigo Testamento vem até de forma diferente. Deus não simplesmente permitiu, mas chamou Nabucodonosor de seu servo para fazer isso, para castigar aquele que no Antigo Testamento é chamado seu povo, mas que tinha deixado de lado e se afundado em imoralidade, em idolatria, em corrupção. Depois de séculos de advertência, Deus levanta Nabucodonosor para levar as tribos de Judá e Benjamim para a Babilônia. Lá também esteve Daniel. Jeremias ficou em Jerusalém, na Jerusalém destruída, com os que não foram exilados. Então, Deus manda uma série de palavras, de mensagens para o povo de Israel através de Ezequiel. Deus fala do tempo, Deus fala de coisas futuras, inclusive, através de Ezequiel. Mas nós vamos pegar este verso para pensar no nosso procedimento, na nossa confiança em Deus. Ezequiel 29, 6 diz: então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quem tem sido um bordão de junco para a nação de Israel? O Egito. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quem vem às quintas-feiras já estudou em várias oportunidades, durante o período em que Moisés, da parte de Deus, ia falar com Faraó, e vieram as 10 pragas de castigo para os egípcios que desprezavam Deus, de batalha entre Deus, o único e verdadeiro Deus, e os deuses escolhidos pelos egípcios, os deuses aos quais eles serviam. São milhares de deuses que os egípcios tinham. Começaram ali pelo rio Nilo, por criaturas do rio Nilo, como por exemplo os crocodilos, rãs, e assim por diante. Eram vários os seus deuses.
alguns deles deuses apenas feitos, estátuas, ídolos, outros animais propriamente dito. E eles criam que a colheita que eles tinham vinham desses deuses, eles criam que a chuva, o sol, os cataclismas, tudo isso vinha dos seus deuses. E o único e verdadeiro Deus, através de Moisés, várias vezes falou: os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. E eles experimentaram a mão do Senhor lá, derrotando seus falsos deuses, através daquelas pragas enviadas no Egito. Não dá para falar sobre elas aqui. Quem veio às quintas, já passamos por elas, já teve a explicação para cada uma. Mas esta expressão de Deus aqui em Ezequiel foi muito comum aí cerca de 700 anos antes, quando ele falou a Moisés, e através de Moisés, que ele seria glorificado pelos egípcios ao serem derrotados, experimentando o poder de Deus, o juízo de Deus, que dá a oportunidade e espera, e como espera, isso sabemos bem, né? Para executar esse seu juízo. Bem, qual que é o pano de fundo disto então? Aqui, deste verso 6 de Ezequiel 29. Quando nós vamos ao profeta Jeremias, que é profeta contemporâneo de Ezequiel, só que Ezequiel está na Babilônia e Jeremias em Jerusalém, a Jerusalém destruída. Mas Jeremias foi profeta por 40 anos, lá no capítulo 27, no verso 5, Deus através de Jeremias diz: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Vamos começar a entender já por que Deus está falando isso. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Aí alguém ouve a gente não simplesmente falar, mas ler. Nas mãos do meu servo Nabucodonosor. Nabucodonosor era pagão, idólatra, desafiava inclusive o Deus de Israel, e talvez esta pessoa venha falar: como meu servo? Quem Deus quiser, Ele faz. Servo Senhor. Independentemente da pessoa crer. Deus é soberano. Deus é Senhor. Tudo está sob o seu controle. Ele falou a mesma coisa acerca de Ciro e de outros. Então, quando Deus chama Nabucodonosor de seu servo, é porque Nabucodonosor faria aquilo que Deus queria que ele fizesse, ao trazer castigo para o chamado povo de Deus, o povo de Israel, mas que tinha deixado Deus de lado. Então, no Antigo Testamento, Deus não aparece simplesmente permitindo Nabucodonosor conquistar todas as nações daquela época, mas mostra Deus, na verdade, enviando Nabucodonosor para fazer isso. Às quintas-feiras já conversamos também sobre as circunstâncias, tanto criadas como controladas por Deus na história, na nossa história, na história do ser humano. Então Deus, ele simplesmente está falando aqui que ele levantou Nabucodonosor para castigar, para punir todas essas nações, e as nações elas foram citadas antes, e o Egito por enquanto não está entre essas nações, mas está ali na lista mais à frente. E é interessante porque Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos eles falam da parte de Deus sobre castigo às nações, citando-as pelo nome. Não promete castigo apenas ao Israel que o rejeitou, mas a todos aqueles povos que, sabendo do relacionamento de Deus com Israel, tendo presenciado o poder de Deus na vida de Israel,
ainda assim também o desprezaram. O Egito é um grande exemplo do passado em relação a este tempo aqui de Jeremias, porque lá no passado Deus tinha mostrado seu poder através de Moisés para o Egito. Então, verso 7, todas as nações estarão sujeitas a ele, a Nabucodonosor, a seu filho e a seu neto. Deus já está falando até ali na hierarquia, na herança, ali os herdeiros de Nabucodonosor que estariam no poder do mundo, a potência da época, Babilônia. Antes já tinham sido os assírios, e o Egito antes ainda da Assíria. O Egito, que costumamos até comentar, das civilizações antigas, foi o primeiro grande império do mundo, e sempre foi uma nação forte. No que estamos expondo hoje, nós vamos ver o início do declínio do Egito. E se pensarmos nos dias de hoje, no Egito de hoje, há mais árabes do que egípcios, porque os egípcios não são árabes. Mas no Egito, há mais árabes do que egípcios. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho, a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele será subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Ou seja, a vez de Nabucodonosor, a vez da Babilônia também chegaria. E aqueles que conhecem tanto pela história antiga como pela Bíblia, que, aliás, historiadores às vezes vão a ela para procurar coisas que não são encontradas por seus pesquisadores, sabem que tem Egito, Assíria, Babilônia, depois vem o Império Medo-Persa, depois vem os gregos. Com a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego é dividido entre 4 dos seus generais. A parte que corresponde ali a Israel fica entre os Ptolomeus e Seleucidas. Aí depois dos gregos vem os romanos. E o Egito já não existe mais como nação forte quando Roma está no poder, que é a época em que Jesus vem à terra. Verso 8, se porém alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Deus está falando que quem não se submetesse a Nabucodonosor teria do próprio Deus essa providência. Isto é o que acontece com o Egito. Ele não se submete a Nabucodonosor. Então vai enfrentar a mão de Deus, porque está indo contra os planos de Deus. Mesmo o profeta Jeremias, agora lá pelo capítulo 42, muitos vão para o exílio e uma menor parte fica em Judá. Eles se reúnem lá, chamam Jeremias, que é o homem de Deus, o profeta de Deus, e pedem a ele para que ore ao Senhor, para saber se eles devem permanecer ali ou sair de Judá. E eles prometem a Jeremias que obedecerão ao que o Senhor disser. Então, Jeremias 42, 3, os líderes e povo de Judá querem saber a vontade de Deus e prometem obediência. Jeremias vai, ora ao Senhor, que dá a resposta. 42, verso 10, vem a resposta de Deus para que ficassem em Judá. Jeremias 43, verso 2, eles não obedecem ao Senhor e ainda dizem que Jeremias é um mentiroso, não está falando da parte de Deus. Isso porque antes eles tinham prometido a Jeremias que o ouviriam. Jeremias 43, versos 10 e 11, Nabucodonosor, Deus ali, nesses versos 10 e 11, chama de meu servo, olha mais uma vez aqui, né? Vencerá o Egito. Então, porque Judá não obedeceu à palavra do profeta vindo de Deus e foram para o Egito, então Deus manda Nabucodonosor, ou Deus permite que Nabucodonosor vá até o Egito, conquiste o Egito, derrote o Egito e destrua aqueles desobedientes que saíram de Judá e foram para o Egito.
44, versos 26 a 28, os judeus que viviam no Egito não voltariam para Jerusalém, eles seriam destruídos, e isso de fato aconteceu, muito poucos voltaram, aqueles que Deus permitiu. Nosso verso, não esqueceram ainda, né? Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco à nação de Israel. Por que esse verso? Porque Judá, ao invés de confiar no Senhor, foi buscar proteção no Egito. Não, o Egito é uma grande potência. Vamos colocar isso como algo dos nossos dias? Vamos pensar em Estados Unidos e China. Vamos supor que o Brasil seja ameaçado e muita gente saia daqui e Deus fala, não, fica lá. E a gente foge para a China ou para os Estados Unidos, porque são potências, porque são poderosas, tem a Rússia também, né? É esta a situação. O Egito era um país poderoso, era um país forte, e eles resolveram deixar Deus de lado, desobedecer ao Senhor, confiar mais no Egito. Esta é a origem, inclusive, deste verso 6 de Ezequiel 29. Podemos dividir este verso em duas partes. A primeira, então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Por quê? Porque Deus mostraria e mostrou o seu poder ao castigar o faraó e sua nação em virtude de seu orgulho, arrogância, idolatria e autodeclaração de soberania e criação do Nilo. Ele dizia que ele inclusive criou o Nilo. Olha aí a cabeça. Isso está nos primeiros versos antes deste verso 6 de Ezequiel 29. Que Deus faz então? Deus traz derrota ao Egito. Ezequiel 29, no verso 12, Deus informa através de Ezequiel: suas cidades ficarão arrasadas por 40 anos. E nós vemos um paralelo inclusive com Israel, a quem Deus diz a Jeremias que ficaria exilado por 70 anos, que era como Israel contava a geração, no Egito 40. Verso 14, depois desse período, que seria o período de uma geração, eles voltarão para a sua terra. Então Deus permite aos egípcios voltarem à sua terra. Verso 15, o Egito será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. O que está aí não é o verso, eu estou mostrando o que está no verso, mas não estou lendo o verso, certo? Só estou comentando o que está lá para ganharmos tempo. Eu não li os versos, eu li o que está lá, só para entendermos. Verso 16. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade por procurá-lo em busca de ajuda. Então, nessa primeira parte do verso 6, nós vemos Deus mostrando o seu poder ao Egito. Deus mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Deus mostrando que o Egito não inspira, a partir dali, não vai inspirar mais confiança a Israel. O que Deus está falando é que o que o Egito será é uma lembrança de que Israel pecou. Lembrança da iniquidade de Israel por procurá-lo em busca de ajuda. O que Deus está dizendo aqui: Israel, você cometeu pecado ao me desprezar e buscar a ajuda, buscar proteção, buscar refúgio no Egito. Eu vou tirar o Egito, onde estará a sua proteção. E a segunda parte desse verso 6, na primeira: então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Segunda parte: você, se referindo ao Egito, você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Vamos entender essa segunda parte. O Egito estava sendo um bordão de junco
para a nação de Israel. Nós já lemos e podemos ligar esses dois versos. O verso 16: o Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de que Israel caiu em iniquidade. Israel pecou ao deixar Deus e confiar em seres humanos, em confiar em poderosos de carne e osso. Deixa o único e verdadeiro Deus para confiar no ser humano e no seu poder. Bordão, o que é? Um cajado grosso, por vezes arqueado na parte superior, usado especialmente como apoio. Os anciãos de antigamente usavam esse bordão para apoiar. É maior assim do que uma bengala, né? Bordão. Mas podemos usar o exemplo da bengala aqui, muito usada nos nossos dias. Sábado, ontem, eu estava lá na feira ali entre Jardim Munhoz e Ponte Grande, Avenida Santana, que eu vou ver minha mãe, aproveito e faço feira para ela. Eu encontrei um primo meu de 3º ou 4º grau, Sandoval, o nome dele. Alguns aqui conhecem ele, né? A Rose. O Sandoval, ele está pesadão. Se ele for mais velho que eu, não é muito mais velho. Ele estava com uma bengala lá e andando com muita dificuldade, né? Quase que se arrastando ali. Eu já tinha visto ele outro dia na feira lá, mas ele não me viu. Nesse dia, batemos assim, de frente um com o outro, conversamos um pouco, ele falou: artrose, está me acabando. A pernona bem grossa assim, de artrose. E o que o ajudava a andar? A bengala. Então o bordão tem também essa função de apoio, de ajuda, de auxílio. Também podemos falar que o bordão é uma bengala, um bastão, uma vara. Então já sabemos o que é o bordão. Israel usou o Egito como bordão, apoio, auxílio, proteção até. E junco, planta verde escura e flexível que cresce com frequência nos caminhos úmidos e nos gramados. A maioria das outras espécies cresce nos alagados ou nas pradarias úmidas. No caso bíblico aqui, tanto o Rio Jordão como no Nilo do Egito, né? Ali às margens. O tamanho habitual é de 1,5 m de altura. Os juncos são utilizados para tecer cestas, esteiras e assentos de cadeira. No caso específico daquele que é bordão, é como um bambu. Na Bíblia, Isaías, por exemplo, fala do caniço quebrado, não desprezará o caniço quebrado. Lembra-se desse trecho bíblico em Isaías? É exatamente esse bordão, uma cana. Um bordão é fraco, é flexível. Não dá para fazer uma bengala de um caniço, de uma cana destas que cresciam ali à margem do Nilo, do Rio Jordão. Estamos entendendo o que é um bordão de junco? É uma bengala inútil. É uma bengala que, se alguém for se apoiar, não vai dar apoio, vai cair, vai quebrar. Deus está chamando o Egito de bordão de junco. Israel confiou num bordão de junco. Israel confiou em quem não tinha poder para sustentá-la, sustentar a nação de Israel, em quem não poderia ajudá-la a caminhar. Deixou Deus para ficar com um bordão de junco. É isso que Deus está falando através de Ezequias para aqui os egípcios, porque no texto de Ezequiel 29, o que está escrito ali se refere ao castigo do Egito. Mas nós queremos usar apenas o verso 6 para pensar no outro lado. Porque quem nos interessa aqui é Israel.
Quem nos interessa aqui é o povo de Deus. A igreja de Cristo é o povo de Deus hoje. O que nos interessa aqui é saber se nós estamos usando algum bordão de junco, ao invés de confiar em Deus. Qual é o nosso bordão de junco, se isso estiver acontecendo? John MacArthur, ele, numa de suas pregações, olha, escrita, eu passei aqui para nós nos lembrarmos, ele fala sobre uma derrota terrível de Israel diante dos filisteus, na época do sacerdote Eli, quando seus filhos vão à guerra contra os filisteus. Está lá em 1 Samuel 4, né? No verso 2, o que eles fazem? A guerra estava difícil, então eles mandam buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Era o objeto mais importante, mais sagrado que eles tinham ali no tabernáculo, onde se adorava a Deus. Então eles levam a Arca da Aliança, muito importante na história do povo de Israel, e quando a Arca da Aliança chega ali, no lugar onde eles estavam acampados, Israel dá brados, gritos de alegria. Aí os filisteus ficam preocupados. O Deus deles veio para o arraial. Vamos morrer, mas vamos morrer lutando. E sabe o que o único e verdadeiro Deus faz? Permite o inimigo vencer Israel. Se nós deixarmos Deus de lado e confiarmos num bordão de junco, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Deus pode fazer, eu ia falar você, Deus pode nos fazer, vamos falar assim, experimentar uma derrota. Deus pode permitir derrotas. Se deixarmos Deus de lado para confiar em outra qualquer coisa, Deus pode permitir derrotas. E as derrotas que Deus permite àqueles que creem nele são derrotas para levantá-los, na verdade. Isso aconteceu com Israel. A derrota de Israel diante dos filisteus faz com que Israel usasse a arca como seu trunfo, na esperança de que ela lhes trouxesse vitória. Contudo, os resultados são devastadores, eles perdem a batalha, a arca é tomada, os filhos de Eli são mortos. Sabemos que quando o próprio Eli recebe a notícia, ele cai da cadeira de costas também, quebra o pescoço, ele era pesado, morre. E a sua nora, que estava grávida, dá à luz, põe o nome do filho ali, Icabom, foi-se a glória, e também morre. Quanta desgraça. Por quê? Nem a Arca da Aliança pode ser usada como bordão. Ao invés de usar a arca, eles deveriam usar o Deus da arca como seu refúgio, como sua fortaleza, como aquele em quem devemos confiar. Se temos o Senhor, por que confiar em objetos? Se temos o Senhor, por que confiar em coisas? Se temos o Senhor, por que confiar em pessoas? Se temos o Senhor, por que confiar inclusive nos seus servos ou nos santos, aqueles que já partiram? Bordão de junco. Salmo 142, vamos dar uma olhadinha no Salmo 142. Ele é escrito por Davi, em lembrança do que aconteceu a ele lá em 1 Samuel capítulo 22, ele estava escondido na caverna de Adulão, escondido de Saul. Davi estava escondido de Saul. E no Salmo 142, nós lemos, em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Em quem Davi confia? No Senhor. Quando o meu espírito desamina, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo.
não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Quem disse que Davi não tem refúgio? Ele mesmo diz, tu és o meu refúgio. És tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor. Olha Davi orando ao Senhor. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Ficamos abatidos. Quem devemos procurar quando estamos abatidos? Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. O Salmo 57 vai nesta direção, também escrito por Davi, também em virtude daquele momento em que esteve refugiado, escondido na caverna de Adulão. Nós falamos no início que quando nós vamos a palavra de Deus, nós lemos, entendemos, primeiro olhando para o que está acontecendo ali e o significado daquele contexto, daquela situação, mas num segundo momento nós lemos aquilo e podemos até fazer a pergunta, o que isso tem a ver comigo? Porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. O que falar sobre bordão de junco tem a ver com esta igreja? O que tem a ver com você? O que tem a ver comigo? Você tem um bordão de junco? Tem alguém a quem você recorre antes de Deus? Alguns exemplos? Você recorre a pessoas antes de recorrer a Deus? Jeremias 17:5 diz, maldito o homem que confia no homem, mas precisamos ler lá a sequência, e despreza o Senhor. Não é simplesmente aquele que confia no homem, porque há pessoas que são de confiança, mas não antes de Deus. O verso 5 de Jeremias 17 está falando que é maldito, e é Deus que está falando isso em relação a essa pessoa. Aquele que confia no homem em detrimento de Deus, deixando Deus de lado. Tá bom, então, o ser humano já está colocado de lado. É bordão de junco confiar em pessoas, entendendo que nossa solução vem delas. Pode vir, se antes tivermos consultado a Deus, Ele tiver apontado para alguém. Bens. Nossa primeira confiança está nos bens, naquilo que temos. Mateus 6,19, Jesus diz, não ajuntem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Você confia em bens? Junte tesouros no céu. Bens, se estivermos fiados, descansados neles, bordão de junco. Olha, e não é preciso ter posses, de repente, para no coração confiar mais em bens, não. Alguns que não têm nada, confiam em bens e deixam Deus de lado. Se eu tivesse aquilo, eu seria feliz, minha vida estaria ajeitada. E Deus? Economia e finanças, situação financeira, não necessariamente bens, mas outras coisas que na cabeça de muitos dá segurança. Jesus fala sobre alguém lá que teve uma colheita muito boa, derrubou o celeiro, os vários celeiros que tinha, construiu um bem maior, juntou tudo lá e falou, agora é só descansar, não preciso de mais nada. O junco, ou o bordão de junco, o cajado, a vara em quem ele confiava, a bengala, era de junco. E Jesus naquele ensino ele diz, insensato, louco em outra versão. A sua vida vai ser pedida essa noite, você vai morrer nessa noite. Isso tudo aí. Bordão de junco.
nós mesmos não continuaremos aqui bordão de junco, bengala quebrada. Bengala de papel fica melhor assim, bengala de palha fica melhor. Há quem confie, deposite sua confiança nos profetas que estão aí tendo revelação. Tinha aqui no tempo bíblico falsos profetas e nos nossos dias também tem líderes místicos. Há pessoas que vão atrás do conselho dessas pessoas. Deixa eu até perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês acham que a oração do pastor é melhor do que a oração de vocês? Onde está o poder? Bordão de junco. Não, se o pastor não vier, não serve. A gente ouve isso de vez em quando, né? Bordão de junco, em quem confiamos? No exemplo bíblico, um só, porque há vários. Semaías, Jeremias 29, de 30 a 32. E Deus prescreve o castigo para Semaías, porque enganou o povo, fez o povo pecar, fez Jeremias ser preso. E ele falou coisas que não iriam acontecer. Igrejas, bordão de junco. Você confia antes em igrejas do que em Deus? Há pessoas modificando o evangelho para trazer mais pessoas para a sua igreja. Estão de olho no dinheiro daquele que ele quer que vá para a sua igreja. Bordão de junco lá também. Já viram em algumas casas a Bíblia aberta lá em cima de um lugar? Nunca leu, nem sabe que página que está ali. Às vezes está no Salmo 91, né? Que ironia, né? O que diz o Salmo 91, verso 1? Que ironia para o nosso assunto de hoje. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Está lá a Bíblia aberta e alguém está fazendo da Bíblia aberta bordão de junco, que não adianta nada. Não há poder místico na Bíblia. O poder é de Deus. E o que está aqui é poderoso para transformar as nossas vidas, porque Deus faz isso através do seu Espírito Santo. O poder é e vem de Deus. Bordão de junco. Já perceberam que o primeiro domingo do mês, culto de celebração da ceia, tem mais gente aqui? Bordão de junco. Bordão de junco. Os outros dias, não se adora a Deus, não se louva a Deus, não se dedica a Ele. Coisas modernas dos nossos dias. Minha elevada autoestima. Digamos que eu não estou para baixo não, que eu sou lá, que eu confio na minha capacidade, na minha habilidade. E a Bíblia fala, quando estou fraco, sou forte. Por quê? Eu preciso de um poder, de um alto poder ou de um poder do alto? Olha como é enganoso às vezes aquilo que nós temos como conceitos. E se Deus não eleva a minha autoestima, bordão de junco. Se for eu mesmo através das minhas providências, bordão de junco. Estão entendendo como podemos aplicar a palavra de Deus às nossas vidas? O apóstolo Paulo vai a Deus e fala, esse espinho na carne está demais. Tira ele de mim. Ele roga 3 vezes. Deus fala, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em quem nós confiamos primeiro. É realmente o Salmo 91 que faz parte da nossa vida, mas não lá com uma Bíblia aberta
ao qual não há poder algum. Judá foi buscar proteção no Egito. Deus viu e castigou. De repente as coisas estão meio travadas, porque eu estou usando bordões de junco. Quando o Senhor Jesus, Mateus 11, 28, venham lá, aprendam de... Quem falou isso? Jesus. Você que está cansado, sobrecarregado, Jesus disse, o meu jugo é suave. Jesus é Deus, é o Deus Filho. Primeiro Deus. Alguns casos aqui na Bíblia de pessoas que foram aos médicos antes de irem a Deus. Chegaram a morrer por isso, porque não buscaram Deus primeiro. Precisamos da autorização de Deus, irmãos. É Ele que nos orienta, é Ele que nos dirige. Em quem depositamos a nossa confiança? Quando as coisas não acontecem da forma como o Senhor nos ensina na sua palavra, porque desprezamos a sua palavra, ao ouvirmos sobre isso, resta a decisão de aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. Hoje, na palavra de Deus, nós temos Jesus dizendo, venham a mim. Pessoas que estão preocupadas, pessoas que não dormem, pessoas que estão ansiosas, estressadas, deprimidas. Quanta gente deprimida, procurando bordões de junco, ao invés de irem primeiro ao Senhor. Há profissionais, sim, para cuidar da questão da depressão, para cuidar de problemas físicos. E somos orientados nesse sentido, no sentido de buscar providência. Mas a nossa confiança primeira, isso não significa cruzar os braços para outras providências, mas a primeira providência, aquele em quem confiamos primeiro, em quem colocamos as nossas questões, é Deus, para levantarmos dali, satisfeitos com a resposta, a orientação de Deus, o exame da sua palavra nas nossas vidas, e assim possamos dar continuidade à nossa vida. Israel aprendeu de uma forma... Israel, aqueles que desobedeceram, né? Aprenderam de uma forma bem trágica o que é desagradar ao Senhor. Confiar em outra coisa que não seja Deus primeiro é desprezar Deus. É colocar Deus em segundo, ou será terceiro, quarto, quinto lugar. E Deus não aceita outro que não seja o primeiro lugar na nossa vida. Dele são todas as coisas, para Ele são todas as coisas, não temos direito de reclamar nada. O Deus soberano estabeleceu dessa forma. E se estivéssemos falando de um Deus tirano, mas estamos falando de um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus que quer o melhor para nós, que deu o seu próprio Filho por nós. Eu vou terminar agora. Depois de citar Romanos 8, a partir do verso 31. Por que Deus primeiro? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto mostra um Deus tirânico, mostra um Deus malvado, mostra um Deus que quer salvar, mostra um Deus que quer proteger, mostra um Deus que quer ser o nosso refúgio e não um refúgio. Analisando a minha vida, você analisa a sua. Se tiver algum bordão de julgo, risque, jogue fora. Fique com Deus, Deus primeiro. Amém?